Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. A interpretação das línguas. Esse dom, isso mesmo, dele que vamos falar. Novamente insisto, se porventura você não assistiu aos outros vídeos, pause esse, assista e depois volte para esse daqui, não pule etapas, ok? Interpretação das línguas. O que seria isso basicamente? Uma definição simples seria compreender e tornar inteligível uma mensagem falada em línguas desconhecidas. Quando alguém compreende e descreve e fala de uma maneira que outras pessoas vão entender, para que haja então uma edificação coletiva. Vou trazer uma outra definição aqui do Dake, do Finis Dake, quando ele leva isso a rigor, essa interpretação. É simplesmente a habilidade sobrenatural de interpretar na língua nativa o que foi falado em outras línguas, não conhecidas por aquele que as interpreta pelo Espírito. Entenda, essa interpretação das línguas não é uma tradução, mas é uma interpretação. Porque a mensagem, ela precisa ser dada de uma maneira clara, naquela língua nativa da pessoa. Enquanto uma pessoa fala as línguas, e evidentemente desses dons que tem a ver com variedade de línguas, então vem alguém e interpreta, para que outro entenda. Deus, ele pode sim usar uma pessoa falando apenas aquela língua ali, me usar, por exemplo, para falar chinês, uma língua que eu nunca estudei, eu não tenho noção de como funciona. Sim. Então, ele me usa através dos dons de variedade de línguas. Ah, não sei como funcionam os dons de variedade de línguas. Assista o vídeo anterior. Mas aqui, o que Deus faz então? Ele usa alguém para interpretar essas línguas para que haja uma edificação da igreja, uma edificação mútua. Quantos lugares nós percebemos que os dons, eles são enterrados? Quantos lugares nós percebemos que pessoas, elas não estão mais se entregando a isso? Nós precisamos voltar para as raízes. Permita-me rapidamente ler para você aqui um texto, aqui ainda, da carta de Paulo aos Coríntios. Eu vou ler para você aqui o que a Bíblia diz. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, Paulo tinha com vistas a volta de Jesus. E sim, eu entendo que algumas coisas vão ser aniquiladas. E alguém pode dizer o seguinte, bom, então, já que há uma aniquilação, o que vai passar? Respondo para você. Versículo 8. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. É isso que ele está falando que vai parar. Havendo línguas, cessarão. As línguas vão passar também. Mas a Bíblia fala, havendo ciência, desaparecerá. Aí a pergunta a ser feita é, desaparecer a ciência? O conhecimento? Não. O conhecimento continua aí. Ele continua vigente no nosso tempo. Vai chegar uma hora na volta de Cristo, onde tudo vai convergir nele. E isso para, mas até então nós precisamos ser movidos pelo Espírito. O apóstolo Paulo, ele incentiva, ele fala o seguinte para as pessoas que oram em línguas. Ele fala, você ora em línguas? Já. Faça um upgrade. Vá para um outro nível. Ore para que você possa interpretar. Por quê? Porque a pessoa que fala em línguas edifica a si mesmo. As línguas, como sendo uma linguagem sobrenatural de oração, elas edificam a nós mesmos, mas também nós podemos orar em línguas e interpretar para que outra pessoa venha a ser edificada. E isso, sem dúvida alguma, vai equivaler a uma profecia.
Correndo um pouquinho mais para frente, eu sei que eu já citei esse texto, mas eu quero voltar nele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurar abundar neles para a edificação da igreja. Procurai crescer neles, procurar abundar neles. Para quê? Para que a igreja venha a ser edificada. É muito, muito bom quando nós percebemos um culto com o mover de Deus. E muito, muito estranho quando nós participamos de um culto frio. Entenda. Tem que ter sim os fundamentos da palavra, mas a gente não precisa tirar os outros elementos. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Interpretação das línguas. Traduzir numa linguagem que as pessoas consigam entender. Falar de uma maneira que as pessoas consigam entender. O foco, a mensagem. Por isso que não precisa ser necessariamente um Ctrl+C, Ctrl+V. Como quando a gente fala em inglês, I love you. Eu amo você, ou eu te amo, não. Mas uma mensagem diretiva para o coração daquela pessoa. Interpretada para que ela consiga entender aquilo que Deus quer dela. E sem dúvida alguma o que Deus quer fazer? Edificar, exortar e consolar. Que possamos anelar, que possamos ansiar por sermos usados por Deus, que venhamos separar tempo em leitura da palavra, em oração, em entrega, porque sem dúvida alguma é isso que Deus quer para nós. Usar nossas vidas para, primeiro, a glória do seu nome, e segundo, para a edificação da sua igreja naquilo que for útil.